Cidade Velha, primeira cidade cabo-verdiana, berço da nação crioula e património da humanidade há 10 anos. Situada no concelho da Ribeira Grande de Santiago, a 12 km da capital, o município reúne belezas singulares e histórias intemporais. Comecemos pela Rua Banana, a primeira rua urbanizada pelos europeus na África subsaariana, onde moravam os mais nobres da cidade. Atual endereço de Francisco Moreira. Francisco nasceu no concelho de Santa Cruz, mas desde criança que mora na mais famosa rua da Cidade Velha. Conhece o trajeto do município como poucos. Não é formado em História nem em Gestão de Património. Aliás, Francisco não tem uma licenciatura, mas é um autodidata profundamente conhecedor da sua história. Em 1989, começou a interessar-se pela história do património da humanidade. Atualmente, tem funções transversais. É funcionário do Instituto do Património Cultural, é guardião da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, é animador cultural e hoje vai ser o nosso guia nesta aventura. No final da década de 80 do século passado, então iniciaram a limpeza da Cidade Velha. Então tínhamos os trabalhadores que estavam lá, tudo era sensibilizado em relação àquele trabalho, porque a Cidade Velha, como todos nós sabemos, é um sítio arqueológico. Então qualquer objeto estado que nós não conhecemos, nós já era obrigado a entrar os técnicos que nós trabalhávamos com ele. Então, a partir daí, comecei a aprofundar o conhecimento, o interesse do valor das coisas que têm valor e culturais. Depois daí, trabalhei na Fortaleza de São Felipe, por turno, como guarda e como vigilante. Então, a partir daí, as pessoas que iam lá visitar o forte incentivou-me. Eu vi o que eles vinham fazer, e o interesse deles. E, para além disso, nós também já tínhamos sensibilizado a importância da Cidade Velha. Portanto, com isso motivou-me muito a cultivar a história do meu país, concretamente da minha cidade. Cidade Velha. Rua Banana é a primeira rua urbanizada pelos europeus na África subsaariana. Pertencia ao bairro de São Pedro, um bairro que moravam pessoas mais novas da Cidade Velha. Tinha casas sobradas, opoletes, portanto as casas de hoje não têm nada a ver com casas antigas. Em 1990, a Cidade Velha foi levada à categoria de património nacional. Em 2003, criaram normas concretamente na construção civil. Portanto, foi o único lugar que eles encontraram conjuntos de casas uniformizados. Portanto, essas casas têm memória coletiva dos povos. O Pelourinho foi erguido por volta de 1512 a 1520. É símbolo de poder real municipal, é a praça de execução. Antigamente não existia tribunal, as pessoas já eram julgadas na praça pública. Quando houver um anúncio do reino ou mesmo local, as pessoas já eram reunidas aqui, portanto já era anunciados o que havia de ser acontecido, o que há de acontecer. Portanto, isso que é o papel do Pelourinho. Não é consensual para todos os investigadores e historiadores em relação ao Pelourinho. Porque os escravos eram mercadoria, era considerado uma peça. Portanto, quem tem direito a ser julgado é os cidadãos. É nesse sentido que eles justificam. Para além disso, há vários pelourinhos na Europa onde não existia comércio de escravos. E o segundo iria ser povoado, a Ilha do Foro povoado de 1580. Não existe pelourinho. Depois, a efetivação do povoamento de Cabo Verde, em 1572. Imagina, durar cerca de 550 anos onde que eles puseram escravo. Agora, em relação ao que já referia há bocado, é que antigamente não existia tribunal, pessoas julgaram na praça pública a fim de ser humilhado para não se fizerem mais. Outra questão, essa aqui é uma obra de arte. É uma obra de arte. Portanto, era o nome de Pelourinho porque foi erguido num espaço onde era mercado. O Pelourinho está dividido em três partes. Portanto, tem uma arquitetura clássico, renascentista, estilo maniolino. A clássico porque
está dividido em 3 partes, conforme ocorre na coluna jónica de Coríntio, apesar que é subjetivo, estou a ler de acordo com a leitura de alguns historiadores de obra de arte. Portanto, a primeira parte é a plataforma, octogonal, mas original é quadrangular. Portanto, é seguido uma parte que é plinto, depois o fuste, que é um margola de ferro no meio. Depois temos o capitel, que é a terceira parte, o capitel simulado. Depois, com a possível quarta parte, que foi concebida em forma de tronco-cone em relevo, que garante a fixação de 4 ganchos de ferro. Depois tem a esfera almiral, tem o Cruz de Cristo. Agora vamos ver. É gótico porque a parte que segura os 4 ganchos de ferro é um ângulo ogivo que caracteriza a construção em altura. Por isso que é gótico. Do outro lado, a divisão em 3 partes. Agora, o manilinho entra porque a coluna é torcida da ideia da construção da própria coluna. Entendeu? Portanto, invoca a ciência náutica, que é a corda. Portanto, aí entra o manilinho. Portanto, quantos gatos e os 4 ganchos de ferro? Para muitos historiadores, significa uma rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. E a esfera armilar significa as grandes descobertas portuguesas pelos mundos. Estamos na Estrada Forte e a sul de Santiago, cerca de 12 km do capital. E 115 a 120 metros acima do nível do mar. E frente do alçado norte da Fortaleza de São Felipe. Foi construído por iniciativa de segundo rei de Espanha, primeiro de Portugal. Convido-vos a conhecer a parte interna da Fortaleza de São Felipe. Na segunda metade do século XVI, a Cidade Velha foi alvo de 2 violentos ataques piratas liderados por Francis Drake. Estes ataques motivaram a construção da Fortaleza Real. A Fortaleza de São Felipe era constituída da seguinte forma: onde nós estamos já parada, onde os militares faziam os seus exercícios. Portanto, aqui temos a cisterna, que é o reservatório de água. Ao lado da cisterna, caserna de guarnição das armas e munições de pólvora, onde forma aquele ângulo uma capela, por trás a residência do governador, no mesmo alinhamento, casernas militares. Depois, a oeste, aqui, como podemos ver ali, quartos oficiais. De seguida, temos quartel de guarnições de calabouço, ou seja, prisão. Meios baluartes, base dos canhões, e as guritas para visitas dos militares. Apesar de toda esta estrutura e organização, o Forte São Filipe não foi assim tão eficaz na defesa da cidade. O ataque que houve do corsário francês, portanto, os corsários franceses liderados por Jacques Cassard, em 1712, mas na altura não foi eficaz, porque mesmo não estava em condições de defender. De acordo com a descrição, tinha apenas menos que um pipa de água, nem sequer tinha condições para beber. Portanto, naquele momento encontrava-se com 2 peças de artilharia, não tinha mantimento, e geralmente os soldados antigamente, os militares antigamente, quem sustentava esses soldados eram os grandes senhores. Muitos deles, como o governo não tinha guerra, eles encontraram desprevenidos. Muitos desses soldados iam trabalhar no campo. Portanto, não foi eficiente e que chegou o caso até do governador se rendeu-se. Quando o mundo novo conquista, na portão de nos ilha, pa motquim fogão sem paia. Primeira entrada à Cidade Velha e único na altura. Porque a Cidade Velha é cercada como a cidade antiga, portanto a cidade medieval. Se repararmos bem, a dimensão da fortaleza não justifica só para recolher números dos militares. Reparem bem, do outro lado temos aquela lisura da Vale de Ribeira Grande. Daqui temos uma descida com curva de nível de difícil acesso. Portanto, esse portão era para a circulação da população civil, para a Vila da Praia, interior de Santiago para o São Domingos e Calheta de São Martinho. Tudo Estamos no bairro São Sebastião, cerca de 60 metros acima do nível do mar, portanto, que foi construído a partir da segunda metade do século XVI, pelo Dom Frei Francisco da Cruz, portanto, o terceiro bispo a ser nomeado e segundo a residir em Cabo Verde, com o objetivo de acolher os bispos para administrar as dioceses.
com a criação de aerocelos em Cabo Verde, a Vila de Bergamo de Santiago foi elevada à categoria de cidade. Não só de Cabo Verde, mas de toda a costa ocidental da África. Correspondente geográfico atual Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, até o Cabo das Palmas, toda a costa do Marfim, dependia daqui da Cidade Velha. Então, como podemos dizer, portanto, já é um sítio construído, porque antes que servia de sede era a Igreja de Nosso Senhor Rosário, já com a construção da Igreja e Hospital da Igreja da Misericórdia, passou a sede para a Igreja e Hospital da Misericórdia. Depois, com a conclusão da sede, já a dinâmica, claro que na secadura. Apesar de tamanha distinção, a Sé Catedral não teve muitos anos de funcionamento. A obra de construção durou mais de um século, terminou em 1700, mas a Sé Catedral teve pouco mais de uma década de hegemonia. O corsário francês Jacques Cassard invadiu e saqueou a Cidade Velha em 1712, deixando a Sé Catedral arruinada. Portugal retomou sua independência em 1640. Cerca de 28 a 30 anos de guerra para ser reconhecido como nova dinastia, pelos potenciais países europeus e pelo Papa na Roma. Então, o bispo na altura estava aí, Lourenço Frei do Garo, morreu por volta de 1646. Aí começou aquela crise na parte eclesiástica. As crises eram várias, portanto, crise econômica, e crise política e crise eclesiástica. Ao falar de crise política, em 1647, Cidade Velha perdeu o seu monopólio de escravo a favor de Cacheu, Rio, São Domingos. Também, Portugal tinha que lutar para tomar as suas praças que tinha perdido pelos potenciais países europeus no ultramar. Portanto, tudo isso condiciona muito a conclusão do Convento de São Francisco. Também crise provocada pela natureza. Tudo isso também contribuiu. Portanto, a igreja só foi concluída em 1699. Depois da sua conclusão, não só servia como lugar de culto, mas os padres ministravam as suas aulas aqui. Mesmo os filhos dos reis católicos vinham aqui para as suas formações. Os reis católicos da África, estou a referir. Depois de muito tempo foi abandonado, graças à cooperação entre os dois Estados, Cabo Verde e a Espanha, hoje está minimamente das pessoas se visitarem. Por aqui ainda é possível visitar também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a primeira igreja construída pelos europeus em África. O vale que influenciou o assentamento dos primeiros colonos e que mais tarde viria a ser uma espécie de laboratório para plantas e animais que posteriormente eram exportados para outras colónias. A Rua Calhau, considerada a mais mercantil da cidade, que durante anos recebeu os marinheiros que procuravam Cabo Verde para o reabastecimento dos navios. Toda esta importância histórica e cultural faz a riqueza do município, que agora celebra 10 anos como Património da Humanidade. Uma classificação que tem motivado a visita de turistas à Cidade Velha para conhecer in loco a sua história. Na minha cidade mesmo, a gente tem o centro cultural, temos sempre peixe fresco e cachupa. E eu adoro a minha cidade. A mim mora lá, Santo Sebastião, zona que é um bairro alto, Santo Sebastião. Na minha zona tem que o curso. Não tem mangue, não tem goiaba, calbiceira, tambarina, não tem tudo fruta ali. Por acaso, pessoas de lá são simpáticas. Jovens, velhos, adolescentes, todos simpáticos. Arrived yesterday night after a very long journey, but such a long journey, it kind of opens you up energetically. It is a very old history here, and we are excited to be here. And you can feel the history, and when you see the old fort and all the stones and the monuments here. Aos poucos, os negócios vão abrindo pelas ruas e baía da Cidade Velha, procurando responder à crescente procura turística.
Santiago Fishing, liderado pelo português Hugo Cruz, abriu oficialmente portas há 15 dias. A expectativa é grande. Em termos de especialidade, o que temos é o peixe na brasa, que não é usual em Cabo Verde fazerem o peixe ao carvão, e tentarmos ter os diversos peixes que existem cá na zona. Penso que vai funcionar, porque em termos de turismo há alguma afluência na Cidade Velha. E estamos cá para tentar servir esse turismo, e não só o local, como também toda a ilha, não é? Com a classificação da cidade pela Unesco, vários empresários investiram na hotelaria. A maior unidade tem 54 quartos, 2 restaurantes, piscina e salas de conferência. Um investimento de um empresário cabo-verdiano que viu aqui uma oportunidade. O negócio, garantem, está a correr bem. Temos, nos domingos, nós temos o nosso Domingo Buffet, que é uma atividade que atrai grande parte do nosso turismo nacional. As pessoas que vêm de praia e de outras localidades, e mesmo agora, na época de verão, os nossos imigrantes que vêm de fora, da diáspora. Temos também o turismo empresarial, temos a nossa sala de conferência que atinge até 600 pessoas. Temos várias outras salas de reuniões para o turismo empresarial. Na entrada da Rua Banana, a autarquia local propõe uma visita ao Centro Cultural da Cidade Velha, um espaço de exposição de artes locais e nacionais, sandálias, malas, panos de terra, bonecas de tecido, cosméticos naturais e literatura. A multifuncionalidade do centro permite também a realização de formações, palestras, conferências, tertúlias e feiras. Diariamente recebemos turistas nacionais e internacionais. Inclusive temos um livro de honra onde podem deixar a sua mensagem, o seu sentimento, a sua expectativa em relação à visita à Cidade Velha em si, ao município, mas também ao Centro Cultural em particular. E temos tido avaliação positiva, inclusive com registro no nosso livro de honra. Francisco Moreira mostrou-nos, e bem, os monumentos históricos da Cidade Velha, mas a Ribeira Grande de Santiago é muito mais. Tem vivência rural, onde grande parte da população vive da agricultura e pecuária. Tem paisagens bonitas com maravilhas naturais. Tem a pesca, tem música e tradições afincadas. Mas nada melhor do que ver com os seus próprios olhos. Porque conhecer Cabo Verde é demorar-se por aqui, nas terras, nos mares, na morabeza das gentes, desta vez na Cidade Velha, que é também minha terra e minha cresceu.